Vamos lá, galera. Então, ó, vou completar o quadrinho aqui para vocês, só para vocês lembrarem. Primeira coisa, só para gente se situar aqui, vamos transformar todos esses ângulos em graus, né? Vamos transformar todos esses ângulos em graus. Primeiro ângulo aqui, 1 radiano. 1 radiano é aproximadamente 57 graus, tá? Aproximadamente, viu? Pi radianos, 180 graus. Puxar para cá, 180 graus, 3,8 radiano. Então, vamos lá. Se 1 radiano é 57, vamos multiplicar 57 por 3,8. Certo? Todo mundo está acompanhando aqui? Estão acompanhando? Então, vamos transformar todos esses ângulos em graus. Beleza. Vai ficar 3,8 vezes 57 graus aproximadamente, né? Deixa eu pegar aqui. 180 dividido por 3,14 vezes 3,8. Beleza. Isso vai dar aproximadamente, galera, 217 graus, tá? 280 graus. 280 graus. Continua 280 graus, né? Só reescrever aqui. 95 graus, continua 95 graus. E 3π sobre 2. Dá quantos graus? 3π sobre 2. Falem aí para mim. 3π sobre 2 dá quantos graus? Π é 180. 180 dividido por 2 dá 90. 90 vezes 3, 270. Vamos lá. Π vale quanto? Π não vale 180? Então, o que a gente vai fazer? Pega o 180, divide por 2. 180 dividido por 2, 90. 90 vezes 3, 270. Então, transformamos todos esses ângulos aqui para graus, certo? Agora, vamos ver em qual quadrante que está cada um. Primeiro ângulo aqui. Vamos lá. Primeiro ângulo. 57 graus está no primeiro quadrante. Qual o sinal do seno no primeiro quadrante? Sinal, vamos lá, galera, rapidão. Positivo. Qual o sinal do cosseno no primeiro quadrante? Lembra aí da fotinha que eu mandei? Positivo. Positivo. E a tangente? Positivo. Positivo. Vamos lá. Para quem não está acompanhando aí, vocês querem que eu coloque os círculozinhos aqui na tela? Precisa ou não? Coloca ou não? Precisa não? Beleza. Então, melhor ainda que isso força a lembrar aí. Então, vamos para o próximo. 180. 180 está em algum quadrante? Não, ele está no limite, né? Então, não existe. Agora, qual o seno de 180? 180, vamos lá. Ele está, ó, pensei, ele saiu daqui e deu toda a volta e está no lado de cá. O seno é o eixo Y. Então, aqui o seno é nulo, tá? O seno é nulo. E o cosseno? O cosseno, pensa aí, ó. Vamos colocar aqui a circunferência. Vou colocar só uma circunferência, só para vocês acompanharem aqui. Ó. Na circunferência, eixo X e eixo Y. Beleza. Aí, 180, galera. 180 tá aqui, ó. O sinal do cosseno aqui é o quê? Negativo. Certo? Então, ó, negativo. Negativo. E a tangente? A tangente aqui, ó,
Se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, a tangente também é nula. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. 217 graus está em qual quadrante? Perguntaram por que o cosseno não é nulo. Vamos lá. Cosseno não é o eixo x? Quando for 180 graus, no eixo x vai estar aqui, ó. No eixo x vai estar aqui. Não é isso? Aqui, no eixo x, não vale menos 1? E aqui no eixo x não vale 1? Então é justamente por isso, porque se o cosseno é meu eixo x e está aqui, então é menos 1. Vamos lá. 217 está em qual quadrante? Qual quadrante? Isso aí, terceiro quadrante. Terceiro quadrante, qual o valor do seno? É só lembrar do quadrinho. O seno no terceiro quadrante é negativo, porque está abaixo do eixo. O cosseno, sem problema, Yasmin. O cosseno aqui nesse quadrante, ou estou apontando o dedo achando que vocês estão vendo. O cosseno aqui nesse quadrante é o quê? Negativo. E a tangente? A tangente ela é positiva. Isso aí. Por quê? A tangente é positiva, negativa. Vamos para o próximo. 280 graus. 280 graus está em qual quadrante? No quarto quadrante. Isso aí. No quarto quadrante, né? Porque está acima de 270. Qual o sinal do seno? Está aqui nesse quadrante, ó. O seno nesse quadrante aqui, ele é negativo. Isso aí. E o cosseno? Cosseno no quarto quadrante é positivo. E a tangente? É a multiplicação dos sinais, né? Logo, ela é negativa. Vamos para a próxima. 95 graus. Qual o quadrante que está? 95 graus. Segundo quadrante, isso aí. Segundo quadrante. Beleza. Qual é o sinal do seno no segundo quadrante? Que é aqui, ó, nesse quadrante aqui. O sinal do seno é positivo, isso aí. E o sinal do cosseno no segundo quadrante? Aqui, ó. O sinal do cosseno é negativo. Isso aí. E a tangente é a multiplicação do sinal. Negativa. Última, 270 graus. 270 graus, galera, está no limite. Pensa aí, ó, 270 graus está no limite. Está aqui, ó. 270 graus. Ele sai da origem aqui e vem para cá, ó. Aqui, o meu seno está no valor mínimo, né? Beleza. Vamos continuar. Então, quadrante. Quadrante não existe, porque não está em nenhum quadrante. Ele está no limite, ele está na fronteira. Qual o seno desse valor de 270? Vai ter que sinal? Negativo, né? E o valor do seno vai ser menos 1. E o cosseno? O cosseno é nulo. Por quê? Porque está no zero aqui, ó. Não está no zero? Não tem nada do eixo x. Não tem nada de cosseno. E a tangente? A tangente não existe. Tá? A tangente não existe. Por quê? Porque sempre quando o seno estiver no máximo ou no mínimo, o cosseno é zero, né? E se a tangente é o seno dividido pelo cosseno, e o cosseno é zero, lembra aí, ó, tangente é igual ao seno, e se o cosseno for zero, não existe divisão, né? Isso aqui não existe. Não existe divisão por zero. Beleza? Então, resolvemos aí nossa questão. Perguntaram, pode pôr nula ou NE? Então, nula é diferente de não existe, né? Por quê? A tangente ser nula significa que a tangente é zero. A tangente NE significa que ela não existe, né? Por exemplo, quando tem zero, zero existe, zero é alguma coisa. Beleza?
Anotaram no livro de vocês? Vamos para o próximo. Olha só, questão 18. Uma circunferência de raio unitário, ou seja, de raio igual a 1, foi centrada na origem de um plano cartesiano. A partir do ponto A, foi feita uma rotação de 210 graus no sentido anti-horário, originando o ponto B, conforme a figura a seguir. Determine as coordenadas do ponto B. Quando ele fala para determinar as coordenadas, ele está querendo saber qual é o valor de x aqui e qual o valor de y aqui. Ó. Quais serão essas coordenadas em 210 graus? Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí, tá? Estou aqui no chat, vamos lá. Qual que vai ser as coordenadas? Tiago, certinho. Ó, o ponto B você tem 210 graus. O que é 210 graus, galera? 210 graus é o quanto girou. Né? Ele saiu daqui, ó, e girou 210 graus até chegar aqui. Ele está querendo saber quais seriam as coordenadas. Thiago, tá certinho, viu? Brilhou aí nessa resposta. Lindo, lindo, lindo. Né? Ele falou que isso aqui é 210 graus. E agora, como é que a gente faz para achar esse ponto aqui, que são essas coordenadas, né? Coordenada em x e coordenada em y. E ele falou que isso aqui é igual a 1. Né? Basicamente o ciclo trigonométrico. Como é que a gente faz para determinar? Alguém? Lembra, galera? Vamos criar passos? Vamos criar passos? Primeira coisa, identificar o quadrante. Beleza, Kelly? Né? Primeiro passo é identificar o quadrante. Todo mundo identificou o quadrante aí? Manda para mim no chat, deixa eu ver. Lu, tá certo o quadrante? Mais alguém? Quem mais identificou? Qual o quadrante que está esse ângulo? Isso aí, Pedro. Isso aí, Isabela. Muito bem. Mais alguém? Quadrante, galera. Qual o quadrante do nosso ângulo lá? Só 3 pessoas que identificaram, 4 pessoas que identificaram o quadrante? Ixi, então o trem tá feio, viu, gente? Que é só olhar um númerozinho ali e colocar. Para quem não lembra, como é que identifica quadrante? Ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante. E quarto quadrante. Se for olhar o meu ponto ali, tá em qual quadrante, né? Olha só, 1, 2, 3, né? Então, meu ponto está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante, qual a expressão que eu vou usar? Eu vou usar a expressão de que o meu ângulo de 210 vai ser 180 graus, que seria isso aqui, ó, daqui até aqui, mais o meu ângulo do primeiro quadrante, né? Que esse é o objetivo, né? Achar o ângulo do primeiro quadrante. Então, vou achar aí que meu A vale 30 graus. Beleza, se meu A vale 30 graus, então eu sei que meu seno de 210 tem o mesmo valor em módulo do que o seno de 30 e o meu cosseno também, né? Então, eu vou fazer o seno de 30 e, na verdade, eu vou fazer o cosseno de 30, né? Que o primeiro é o x, e o seno de 30. Lembrando que aqui é 30 graus, né? 30 graus e o seno também de 30 graus. Tá, o que mais que vai mudar? Qual o sinal do seno e do cosseno aqui, no terceiro quadrante? Ambos são o quê?
ambos são negativos. Então, vai ser esse par ordenado aqui. Então, essa é a posição. Menos seno de 30 e menos cosseno de 30. Então, vamos lá. Isso aí. Quanto que é o cosseno de 30, galera? Cosseno de 30. Não é raiz de 3 sobre 2? Então, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30? Meio, né? Então, vai ficar menos 1 meio. Então, essas são as coordenadas aí do meu ciclo trigonométrico, tá? Do meu ponto B aqui. Então, meu ponto B tem como coordenadas menos raiz de 3 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Galera, agora é sério. De verdade. Percebi vocês muito, muito calados para identificar o quadrante, galera. O quadrante. Né? Eu falei quadrante aqui desde a primeira aula que a gente começou de ciclo trigonométrico. Realmente, vocês não entenderam ou vocês estão querendo participar da aula? Porque se vocês não entenderam, eu vou ficar muito preocupado. Muito preocupado mesmo. Né? Porque é só contar assim, ó, 1, 2, 3, 4, né? Sempre no sentido horário. Né? Então, vamos lá. Galera, identificar o quadrante. Tá aqui meu ciclo trigonométrico. Tá aqui. Eu sei que o quadrante começa aqui. Esse é meu primeiro quadrante. Esse é meu primeiro quadrante, certo? Ou seja, ele sai de 0 grau e vai até quanto? Até 90 graus. 90 graus, né? Então, meu primeiro quadrante está aqui. Meu segundo quadrante, quando eu continuo girando. Né? Então, é como se eu fizesse aqui, ó. Sair daqui até aqui é meu primeiro quadrante. Tá? Isso aqui é meu primeiro quadrante. O meu segundo quadrante são os valores que estiverem nesse intervalo azul aqui, ó. Ou seja, a partir de 90 graus até 180 graus. É o meu segundo quadrante. O meu terceiro quadrante é quando o ângulo estiver nessa região aqui. Como é que eu faço, Juan, para identificar? Galera, vocês só vão olhar o ponto em que o ângulo parou. Vocês só vão olhar o ponto em que o ângulo parou. Se ele parar em qualquer região aqui, ó, vai ser no terceiro quadrante. Por último, aqui, ó, se o ângulo estiver entre esses valores aqui, vai estar no quarto quadrante. Então, ó, aqui o limite é 270 graus. 270 graus. Beleza, se aqui o limite é 270 graus, e aqui é o 360. Se o ângulo estiver entre 270 e 360, significa que ele está no quarto quadrante. Esse é o primeiro passo, galera. Então, se eu pegar um ângulo qualquer, né, pegar um ângulo qualquer aqui, ó, e apontar ele, eu não preciso nem observar, é só olhar, eu não preciso nem saber que ângulo é esse. É só olhar aqui, ó, tá aqui, tá no quarto quadrante. Ah, e se esse ângulo, em vez daqui, tivesse aqui? Primeiro quadrante. Se tivesse aqui, ó, terceiro quadrante. Por quê? Tá vendo que ele tem uma região, né, ó, a partir daqui, ó, se ele vai aumentando o valor, né, se o ângulo vai aumentando, ele está na região vermelha. A partir daqui, ele sai da região vermelha e começa a entrar na região azul, né? Ó, região azul, região azul, região azul, região azul, tudo é o ângulo do segundo quadrante. A partir daqui, terceiro quadrante. Ó, região laranja. Beleza? E depois, a partir disso, região verde, que é o quarto quadrante. Então, esse é o primeiro passo, gente. Identificar o quadrante.
sempre em sentido anti-horário, né? Então, o sentido anti-horário, a gente identifica que é o sentido positivo, né? Então, anti-horário, se o ângulo estiver falando assim, ó, que a primeira coisa que eu falei foi sobre o círculo orientado. Se eu tiver 30 graus, é positivo. Eu estou falando que é 30 graus no sentido anti-horário. Se eu tiver no sentido horário, eu vou falar assim, ó, menos 30 graus. Né? Se eu falar menos 30 graus, o que eu estou representando? Eu estou representando que em vez de sair daqui e ir para cá, eu estou saindo daqui e indo para cá. Só que se eu sair daqui e vir para cá menos 30 graus, eu estou falando que eu estou no quarto quadrante. A contagem dos quadrantes não vai mudar, tá bom? Não vai mudar. E aí, para cada quadrante aqui, eu tenho uma expressão para achar qual é o meu ângulo do primeiro quadrante. Tá? Então, isso eu preciso que vocês entendam aí direitinho isso aí. De verdade. Isso é uma parte mais, é o coração da nossa matéria. A gente entender os quadrantes e achar qual o ângulo do primeiro quadrante. Na verdade, nossa matéria é isso. Você vai olhar e ver qual o ângulo do primeiro quadrante. Vamos ver aqui. Ó. Aconteceu alguma coisa aqui, meu Opera fechou. Galera, meu Opera fechou aqui. Estava abrindo o livro. Vou abrir de novo aqui. Só um momento. Deu para entender, galera? Deu para pegar aí o que eu estou querendo passar com vocês? Então, ó, no círculo trigonométrico, a gente tem uma circunferência orientada. O que é a circunferência orientada? Positivo no sentido anti-horário, negativo no sentido horário. E para isso, a gente vai dividir em quadrantes. O que são quadrantes? Significa que são 4 partes, né? A gente tem ali os ângulos determinados e cada parte vai ter uma relação de sinal para seno, cosseno e tangente. Né? É isso nossa matéria. O que a gente busca? A gente busca saber qual ângulo que é, saber qual ângulo que representa no primeiro quadrante, dar o seu valor e seu sinal. Esse é o principal objetivo dessa matéria aqui. Então, a gente vê toda essa base, todo o círculo trigonométrico para entender que a gente precisa achar o quadrante. Eu vou até colocar para vocês. Ó. Toda a questão vai estar sendo baseada nisso aqui. Né? Então, o que a gente vai fazer? Passo a passo. De toda a questão. Juan, toda questão, toda questão. Passo a passo. 1. Identificar o quadrante. Identificar o quadrante. Esse é o primeiro passo. Não está sabendo identificar o quadrante? Volta nas aulas e volta para identificar o quadrante. Tá? 2. Utilizar a fórmula adequada para o quadrante. Para o quadrante. Vou deixar aquizão. 3. Analisar o sinal de seno, cosseno ou tangente para o quadrante. Certo? Lembra que eu tenho lá os sinais para analisar em cada um? Então, vou analisar o sinal de seno, cosseno e tangente para o quadrante que eu identifiquei. Né? 4. Né? Já que eu já descobri, né, para que na 2 aqui eu utilizo a fórmula adequada para o quadrante, vou até escrever para o quadrante, para identificar
qual é o ângulo simétrico. É isso. Então, eu preciso utilizar a fórmula adequada para o quadrante para identificar qual é o ângulo simétrico. O ângulo simétrico normalmente vai estar dentro dos ângulos notáveis. Então, a gente tem que ficar esperto aqui aos ângulos notáveis. Depois que eu identifiquei qual o ângulo, né, eu vou analisar o sinal de seno e cosseno para o quadrante e vou dar o resultado final. É isso que eu tenho, certo? Então, ó, eu vou analisar, vou identificar o quadrante, depois vou utilizar a fórmula adequada para o quadrante, depois eu vou analisar o sinal de seno, cosseno ou tangente para o quadrante, e assim eu dou o meu resultado final. Ah, Juan, e se o ângulo está em radianos? Mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar aqui é se você sabe trabalhar com ângulo em radiano ou não, né? Lembrando, um radiano é aproximadamente 57 graus. Aproximadamente, tá? Não vou colocar igual aqui não, vou colocar aquele aproximadamente. Aproximadamente 57 graus. Então, a gente faz essa conversão, né? E π radianos é igual a 180 graus. A gente faz a conversão aqui para identificar todo esse passo a passo. Juan, eu prefiro trabalhar com ângulo em graus. Tá bom, sem problema nenhum. Na próxima matéria, a gente vai trabalhar com ângulo em radiano. Então, você vai escolher. Eu vou aprender agora ou vou aprender depois. É essa decisão que você vai ter que tomar. Tá? Tem problema aprender só em graus? Não. Desde que você sempre converta, sem problema nenhum. Beleza? Vamos lá. Ele pediu na 19 para resolver essa expressão. Vamos lá, utilizando o passo a passo que eu acabei de mostrar para vocês, resolver essa expressão. Cosseno de zero, galera. Quanto que é o cosseno de zero? Só vamos anotar todos os dados aqui. Cosseno de 0 graus. Seno de 30. Seno de 30. Ele tem ali seno de 90. Ele me dá seno de 270. Ele me dá cosseno de 60. Ele me dá cosseno de 360. Ele me dá o cosseno de 180. E são esses valores aqui que ele me dá nessa questão, certo? A gente vai calcular cada um deles aqui. Isso que ele nem colocou nenhum ângulo aí tão diferentão para a gente calcular. Vamos lá. Cosseno de zero. Galera, vamos lembrar, tá? Zero é o ângulo, certo? Zero é o ângulo. Isso que a gente nem está usando tangente aqui, vamos lá. Zero é o ângulo. Então, eixo, eixo. Vamos colocar esse eixo aqui. Colocar esse eixo aqui. E aqui eu tenho os valores, né? Se eu tenho cosseno, ó, cosseno aqui o máximo é 1, o mínimo é menos 1, né? O seno tem o máximo 1 e o mínimo menos 1. E o mínimo menos 1. Beleza, Juan. E agora? O que eu vou fazer? Vamos ver aqui. Isso para seno, tá? Cosseno e seno.
Qual é o cosseno de zero? Cosseno de zero, eu estou falando que a minha reta... Estou falando que a minha reta está aqui, ó. 0 graus. Qual é o valor do eixo x aqui? Fala para mim, galera. Vocês mesmos. Falam para mim. Qual o valor do eixo x aqui? Cosseno não é o x? 1. Né? Então, cosseno de zero é 1. Pronto. Todo mundo entendeu por quê? Porque está no máximo. 0 graus aqui é o ângulo. Vamos lá, seno de 30. Seno de 30 é notável, não é? Qual o valor do seno de 30? Isso aí. Certinho. Seno de 30 é meio. Meio. Seno de 90. Seno de 90, eu estou falando que essa reta aqui, ó, tá aqui agora. Qual o seno de 90? Qual o valor do seno de 90? Olha no eixo Y. Essa reta ela tá tocando onde no eixo Y? A ponta da setinha. No 1. Então, seno de 90 é igual a 1. Seno de 270. 270, vamos lá. Aqui é 90. Ai, estou transformando, mas não. Tá. Vamos lá. Vai estar aqui, né? 270 vai estar aqui, ó, nesse extremo aqui. Logo, isso aí, galera. Muito bem. Boa, Bela. Boa, Gustavo. Boa, Luiz. Isso aí que eu queria que vocês entendessem. Muito bem. Olha só. Então, seno de 270 é menos 1. Qual o cosseno de 60? Cosseno de 60 é notável, né? Lembra na tabela? Quanto que é? Raiz de quanto? 60. Raiz de 3. Tá? Raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 360. Desculpa. Aqui é meio, né? Cosseno de 60 é meio. É aqui, ó, gente. Cosseno de 60 ele estaria nesse ponto aqui, ó. Cosseno de 60 estaria aqui, ó. Então, qual o valor que teria aqui, ó? Não seria metade dessa reta aqui? É meio, tá? Vamos lá. Cosseno de 360. O que representa o cosseno de 360? Significa que ele deu uma volta toda e parou aqui. Não foi? Ou seja, o cosseno de 360 é isso aí. Muito bem. Cosseno de 360 é igual a 1. E o cosseno de 180? Cosseno de 180 significa que ele está aqui, ó. Então, tchan, veio, deu a volta, parou aqui. Menos 1. Isso aí, galera. Muito bem. Tá clareando as coisas? Tá clareando as coisas aí na mente? Tá indo? Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Né? O que a gente vai fazer? Vamos calcular a expressão. Calcule a expressão aí para mim. Calculem toda essa expressão aqui, ó. Menos o cosseno de zero, que é 1, dividido pelo seno de 30, que é meio. Vai dar quanto? Faz essa subtração aqui, ó. Seno de 90, 1 menos o seno de 270, menos 1, ou seja, 1 mais 1, né? E vai fazendo essa conta aí e deu o resultado para mim, para ver quanto que a gente vai achar. Vou colocar aqui do lado os outros valores para a gente ir achando. Ó, ele pediu também cosseno de 45, né? Ele mostrou ali na questão, cosseno de 45 na letra B. Cosseno de 135, tangente de 30 e tangente de 60. Acabou o horário, né? Galera,
Eu espero ter entendido. Eu só preciso mostrar uma coisa para vocês. Vamos mostrar esse cosseno de 135 aqui, ó. 135, galera. Vamos olhar, ó. Tá onde? Ele não tá aqui, ó. Se eu pegar ele. Ele não tá aqui, ó. Nesse quadrante aqui. Esse quadrante aqui, 135, seria correspondente ao ângulo de 45 graus, né? Ou seja, eu estou no segundo quadrante, só que o ângulo que corresponde a 135 do primeiro quadrante é o ângulo de 45 graus. Então, é o mesmo valor do cosseno de 45, só que negativo, tá? Prestem bastante atenção nisso. Façam um exercício em casa. Oi, Lu, eu preciso muito que vocês entendam. Pode. É a mesma coisa, é o mesmo número. Eu preciso muito que vocês entendam esses conceitos, tá bom? Então, ó, beijão. Eu espero que tenha esclarecido muitas coisas para vocês aí na aula de hoje. Muitas mesmo. Tchau, tchau.